Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro, a notícia de frente está no ar. Aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, e vamos começar uma notícia de frente desta quarta falando do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. A notícia de frente preparou aí alguns trechos que ganharam repercussão na mídia nacional e também internacional. Vamos conferir na reportagem. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tento ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana, para dela expulsar Deus e a dignidade. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos,
graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. Então, foram alguns trechos do discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova York ontem. Então, ele falou aí nos trechos selecionados sobre a Amazônia, falou também sobre a esquerda, ideologias, falou sobre o ministro Sérgio Moro e também falou sobre a segurança pública. Ele falou para os seus. Ele fez um discurso, quer dizer, esse é um dos problemas do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se recusa a ser o presidente de todos os brasileiros. Ele quer ser o presidente do seu agrupamento ideológico. Ele vai lá na ONU, onde as pessoas querem a preservação da Amazônia. Quando ele questiona ali, cientificamente, a afirmação de que a Amazônia não é o pulmão do mundo, qual que é a mensagem que ele quer passar? Olha, a mídia daqui, a mídia internacional, a mídia mundial, está incorretamente dizendo que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Eu não acho uma boa o governo brasileiro contrariar a ciência, contrariar os dados do INPE, contrariar as imagens de satélites, contrariar as coisas que o mundo inteiro vê. As pessoas percebem claramente isso. Ele não fez uma reafirmação do compromisso do governo de defender a Amazônia. Era o que as pessoas esperavam. O discurso dele não foi bom para o agronegócio. Ele tinha que afirmar aquilo que o Mauro Mendes afirmou no discurso da ONU, aliás, lá em Nova York. O governador Mauro Mendes foi lá e falou assim, olha, nós preservamos 63% do nosso território. Nós estamos lançando em Mato Grosso. É isso que eles querem ouvir lá e é isso que nós precisamos fazer aqui. Nós estamos lançando em Mato Grosso desmatamento ilegal zero. Não é que não vai ter desmatamento, mas o desmatamento que houver vai ser o autorizado, vai ser o legal. É isso que as pessoas precisavam ouvir. O presidente tinha que dizer, nós vamos combater aqueles que querem agredir a Amazônia. Ele perdeu, na minha opinião, uma grande oportunidade, inclusive para reforçar o nosso agronegócio. O nosso agronegócio é atropelado por essas pressões internacionais. As pessoas não querem comprar carne daqui, não querem comprar madeira daqui, não querem comprar uma série de coisas daqui. Quando eu acho que o Brasil pode perfeitamente ter uma política ambiental de preservação da Amazônia e de explorar com desenvolvimento sustentável as suas riquezas. Não acho que isso é incompatível. E na questão ideológica aí, que foi abordada pelo presidente Jair Bolsonaro, no discurso dele lá na Assembleia Geral da ONU, ele fez lá uma referência, sem citar nomes, né, mas quase indireta, não, quase direta, né? A roubalheira que a esquerda, principalmente o PT, promoveu aqui no país, né, falando, olha, lá os que me antecederam roubaram bilhões de dólares dos cofres públicos para mandar um recado para a Argentina, dizendo o seguinte, olha, espero que lá na América do Sul nenhum outro país se transforme numa Venezuela. E aí ele até fez uma ironia, né? Falou assim, olha, o socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres
e sem liberdade. Não é isso? Então é o seguinte, nesse aspecto aqui, as críticas que ele faz aí ao regime de governo da Venezuela, não são críticas erradas, não, porque o povo lá não está só sem liberdade, está sem comida também, não é? E era um governo apoiado pelo PT de Lula, Dilma Rousseff e Companhia Limitada, que é defendido um sistema de governo que é defendido pelos setores da esquerda aqui no país. Na minha opinião, uma visão totalmente caolha, mas mandou um recado para a Argentina. A pergunta que se faz é o seguinte, olhando para o aspecto comercial, é o momento correto de abrir essa frente contra a Argentina? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. E voltando lá na questão do desmatamento, né, o presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte, olha, teve aí muito ataque da mídia internacional, agora o seguinte, a ficha, para usar um termo, uma expressão antiga, a ficha começou a cair para o governo depois que o que acontecia aqui no Brasil foi potencializado pela mídia, não só aqui do país, como pela mídia internacional. Tanto é assim que os grandes líderes aí do agronegócio estremeceram na base, né? Estremeceram na base porque estavam vendo o seguinte, a viola em cacos, que de repente a postura que o governo federal assumia estava praticamente correndo o risco de matar a galinha dos ovos de ouro, não é isso? Por exemplo, aqui em Mato Grosso, né? Aqui de Mato Grosso, o ex-governador Blairo Maggi, ex-ministro, ex-senador, falou o seguinte, olha, esse discurso radical aí vai comprometer a nossa economia, a economia de Mato Grosso e a economia do país. Mas é isso. Tem um mérito no discurso e na prática do governo Bolsonaro. Porque ele ataca a roubalheira do PT, e isso é indiscutivelmente verdade. Houve um assalto, houve uma corrupção sistêmica no Brasil, que agora tem muita gente dentro do Congresso que quer anular a Lava Jato. Ele faz uma reconciliação internacional com Sérgio Moro, ao citar o nome do ministro Sérgio Moro na ONU, ele faz uma reconciliação e demonstra a sua confiança total no ministro da Justiça, mas esse discurso ideológico não cabe. É boa a crítica à Venezuela, mas essa crítica à Venezuela, porque a Venezuela é socialista, não, é crítica à Venezuela porque a Venezuela é uma ditadura mal administrada. Não é só porque é ditadura, é porque é ditadura mal administrada. Porque qual a liberdade que você tem na China? A China é comunista. Qual que é a liberdade que tem na China? E a China hoje é comunista com planejamento de Estado e que tem uma economia fortíssima no mundo inteiro. E que, inclusive, é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, assim, nessa área de negócio, tem que priorizar o debate ideológico, né? Esse debate ideológico a gente deixa para depois. Então, a virtude do Bolsonaro foi atacar a corrupção do governo anterior, foi valorizar o Sérgio Moro, até porque é uma verdade. Tem muita crítica a Bolsonaro, tem uma crítica que não fizeram a Bolsonaro e nem tem condições de fazer. Não tem corrupção no governo Bolsonaro. Tá? Ele cortou realmente essa questão da corrupção. E os sinais que ele deu de combate à corrupção evita que as pessoas tentem roubar dentro do governo. Ou seja, o exemplo vem de cima, né? Por enquanto não tem corrupção no governo. E isso é mérito do presidente Bolsonaro. E nesse caso aqui específico do ministro Sérgio Moro, me parece que aqui não tem coincidência nenhuma, viu, Antero? Isso daqui é de caso pensado. Quer dizer, o presidente estava orientado para fazer essa declaração pública internacional de apoio ao ministro Sérgio Moro, que vem sofrendo um processo de fritura gigantesco aqui no país por parte da Câmara dos Deputados, do Senado, por setores do Palácio do Planalto e
informações dão conta de que o ministro anda insatisfeito. E do Poder que Judiciário, dependendo, né, e do Poder Judiciário. E dependendo do que vier a ocorrer aí nos próximos dias, existe o risco até de Sérgio Moro resolver deixar o governo Jair Bolsonaro. E aí o estrago é muito grande, principalmente aí, no que você colocou aí, abre aí uma brecha, um buraco muito grande se isso vier a ocorrer. Porque é o seguinte, Sérgio Moro personifica no país o combate à corrupção. Jair Bolsonaro lá na campanha disse o seguinte, olha, o meu lema é acabar com essa roubalheira. Esse foi o grande compromisso que ele assumiu. Aí, de repente, o símbolo de combate à corrupção deixa o governo, compromete o governo. Porque tem ações do governo que enfraquecem o Sérgio Moro, né? Exato. Tipo COAF, Receita Federal, Polícia Federal, uma série de coisas. Então, parte do enfraquecimento do Sérgio Moro, parte da fritura do Sérgio Moro é atribuída não só aos parlamentares que são cúmplices da Lava Jato, dos bandidos da Lava Jato, não só aos ministros do Supremo que são contra a Lava Jato, que tem raiva de procuradores e do Sérgio Moro porque meteu um monte de bandidos engravatados na cadeia. Tem ministro que tem mais raiva do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol do que dos bandidos que assaltaram a Petrobras. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o Bolsonaro também tem a sua parcelinha de debilidades ali no enfraquecimento do Moro. Mas eu acho que foi um bom discurso para a reconciliação e agora precisa sair desse discurso e ir para a prática. Preservando a Polícia Federal, com o comando do Sérgio Moro e lutando pela aprovação do pacote do Sérgio Moro lá em Brasília. Não só você acha, como o próprio ministro, quero ir aqui para o Twitter do ministro Sérgio Moro, que escreveu o seguinte: discurso assertivo na ONU, pontos essenciais, soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira, disse o ministro Sérgio Moro no Twitter após o discurso de Jair Bolsonaro na ONU. Em contrapartida, alguns políticos, vários políticos se manifestaram, muitos a favor, outros também contra, como o ministro aqui da rede, Randolph Rodrigues, que colocou o seguinte... Senador, né? Senador, perdão, ministro, estava falando do ministro Sérgio Moro. Vergonhoso, não tem outra palavra para expressar o discurso do senhor Jair Bolsonaro na ONU. Defende ditadura, ataca a Amazônia e os povos indígenas. Fala grosso com o povo da floresta e fino com os desmatadores, disse o senador pela rede Sustentabilidade. Só para a gente pontuar, muitos falaram contra e outros também a favor. Porque atacar povos indígenas internacionalmente é uma... Ele se refere ao cacique Raoni, né, Raoni, que o presidente Jair Bolsonaro falou diversas vezes que ele é usado como máquina de manobra aí por parte de alguns ambientalistas. E criticou não só a imprensa, como o Lúcio falou, mas também criticou alguns países, né? Inclusive o presidente Emmanuel Macron respondeu dizendo que ali não é nenhum lobby, a intenção da França realmente é na preservação da Amazônia. E não é assim, não é muito inteligente, por exemplo, só para fazer aqui uma breve comparação, o ataque, né, a crítica ao cacique Raoni, não é algo assim tão recomendável, porque a gente falava do Sérgio Moro aqui, não é? O Sérgio Moro, ele está para a corrupção, ou para o combate à corrupção, como o cacique Raoni está para a defesa das causas indígenas. E para a preservação da floresta, dos rios, etc. e tal. Quer dizer, teve um bate-boca também do Mauro Mendes com uma liderança indígena lá em Nova York, você soube? O Mauro Mendes saiu da coluna do Lauro Jardim. O governador Mauro Mendes foi firme com uma liderança indígena americana. Olha, você não conhece Mato Grosso. E tal, ele bateu boca com o índio lá nos Estados Unidos. Quer dizer, cara do céu, eu acho que as pessoas parece que não percebem esses valores que têm que ser melhor administrados.
Daqui a pouco eu vou a essa notícia. Vamos então, já que o Antero citou, só trazer rapidamente essa notícia. O governador Mauro Mendes protagonizou um bate-boca com uma das principais lideranças indígenas do Brasil, que representava a articulação de povos indígenas no Brasil, ali em Nova York, durante o debate paralelo à cúpula do clima da ONU em Nova York. O chefe do executivo mato-grossense discordou de dados apresentados por Sônia Guajajara, sobre queimadas em reservas e assassinatos de índios em Mato Grosso. Os números são, inclusive, aí do INPE. Você não vive em Mato Grosso, disse Bolsonaro. Eu vivo. Mauro Mendes. Você não vive em Mato Grosso, eu vivo. Vocês estão falando de Mato Grosso sem viver e sem estar no estado, disse o governador. Na sequência, houve um bate-boca com a índia Sônia, então, Antero e Lúcio, que foi esse trecho que aconteceu ontem, terça-feira. Eu quero saber agora... E é o seguinte, só complementar essa questão dos índios aí, apelando novamente aí para um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte: o índio não quer ser latifundiário pobre em cima de terras ricas, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nossas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. Bom, esse discurso, aos ouvidos de Donald Trump, soa como uma música, não é, Antero? Porque a intenção agora não é a mineração nas terras indígenas? Sim. Não é nisso que os americanos estão de olho? As grandes mineradoras estão de olho? Tem que investigar bem isso. Eu até acho que o Brasil pode ter uma política para isso, mas essa política tem que ser discutida. Não é assim, Donald Trump quer, aí vamos correr para fazer tudo que o Trump mandar. Não é assim, tem que ter calma. Não se sabe nem se ele vai ganhar. A presidente dos Estados Unidos já estão falando lá de novo em impeachment de Donald Trump. Vamos agora. Eu acho difícil porque a popularidade dele é muito alta lá. Vamos agora para os destaques de vocês para hoje. Antero, qual que vai ser o seu destaque? Meu destaque continua sendo a CPI. O presidente da Marge foi lá, falou que pagou imposto, e eu vou reafirmar aqui. A Marge pagou imposto do FETAB a partir do governo Mauro Mendes. Nesses anos todos não pagou. Mas e como que ele mostrou lá 2015, 2017, 2018? Ele mostrou lá o que ele recolheu daquilo que ele havia retido dos produtores que ele comprou a produção. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no frigir dos ovos a CPI vai apurar isso. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque aí é sobre o superfaturamento nas liminares na área de saúde. É mais um caso lá investigado pelo Tribunal de Contas do Estado. E a conselheira Jaqueline Jacobsen, conselheira substituta, ela pede que empresas de hospitais devolvam quase 9 milhões de reais de procedimentos que teriam sido superfaturados. Esses hospitais, essas empresas, cobrando preços, mas muito acima daqueles que são praticados pelo mercado. Para se ter uma ideia, em pouco mais de 2 anos foram concedidas mais de 10 mil liminares e o custo disso passou dos 220 milhões de reais. É o meu destaque. Certo, olha, eu quero falar rapidamente, antes do intervalo, de eleições 2020, destacar essa matéria aqui do Carlos Gustavo Dorileu, que vem do Olhar Direto.
11 vereadores manifestam apoio público à reeleição de Emanuel Pinheiro. Ainda sem decidir se vai ser ou não candidato à reeleição em 2020, o prefeito Emanuel Pinheiro já tem um apoio de pelo menos 11 dos 25 vereadores que não escondem que vão estar ao lado do chefe do executivo numa eventual nova disputa no ano que vem. A manifestação pró-Emanuel ocorreu no último sábado, durante um ato organizado pelo MDB para convencer o prefeito a se candidatar. Da atual legislatura da Câmara Municipal compareceram neste evento e manifestaram seu apoio os vereadores Ricardo Saad, Renivaldo Nascimento, Adevair Cabral, ambos pelo PSDB, Zidiel Coutinho, Mário Nadaf pelo PV, além de Chico 2000 do PL, Adilson Levante do PSB, Luiz Cláudio do PP, Juca do Guaraná, Avante, Macrian Santos do PRTB e Toninho de Souza do PSD. 11 dos 25. Muita água vai passar aqui debaixo da ponte, hein? Tem muita gente dando palavra aí que não vai poder cumprir. E eu não vou dizer de que não seja essa a intenção dos vereadores. Mas eu vou dizer que os vereadores não vão ter autonomia para cumprir essa decisão. Por exemplo, os 3 vereadores do PSDB, Ricardo Saad, Renivaldo Nascimento e Adevair Cabral, eles vão cumprir a palavra de apoiar o Emanuel? Ou eles vão estar em outra coligação? Ou eles podem mudar de partido? Tá bom. Aí, como vereadores, eles podem mudar de partido em março. Em março, se eles mudarem de partido, eles podem cumprir a palavra. Mas não é o que eles falam nas entrevistas. O Renivaldo Nascimento, por exemplo, fala que se o partido decidir de forma contrária, ele cumpre a decisão do partido. E a tendência do PSDB é decidir de forma contrária. A tendência do PSDB não é apoiar Emanuel Pinheiro. Eles vão buscar uma candidatura própria do PSDB. E muito provavelmente essa candidatura própria vai ser deste que foi subsecretário de Turismo, que fez um trabalho importante no governo Pedro Taques, na subsecretaria do Turismo. É o empresário dos hotéis, né? Dos hotéis Mato Grosso. Nigro. Leopoldo Nigro. Não. Leopoldo é o pai, né? É o pai, né? É o pai. É o Carlos, né? Não é Carlos, não. Nós lembramos daqui a pouco. Daqui a pouco a memória. Daqui a pouco a memória funciona. Luiz Carlos. Eu sabia que tinha Carlos. Faltou só o Luiz. Mas ele já declarou que não queria, inclusive por questões familiares. Eu entrevistei ele no final da semana passada. Então mudou. Quem falou isso pra gente também tem um tempo foi o Wilson Santos. Entusiasmadíssimo com a candidatura. Embora ele reconheça essa resistência dos familiares. Entendeu? Ele acha que não é o momento e tal, mas está entusiasmadíssimo com a possibilidade da candidatura. E seria uma novidade interessante no Páreo, hein? Ele é bom empresário, é inteligente. Até mesmo para levantar é uma pessoa PSDB. Articulada e assim, tem condições de fazer uma campanha muito propositiva, muito para cima e elevar o debate. Então, assim, manifestação de vereador nessa altura do campeonato não vale nada, absolutamente nada, a não ser que o vereador se comprometa a ir para o partido que o Emanuel estiver. Fora isso, não vale absolutamente nada isso. Nada disso. Aqui quem tem mais chance de cumprir é quem está no PV. Tanto é que o Velaton que está no PV não foi no encontro. Por quê? Porque o Velaton não apoia. Entendeu? É um grande opositor, né? Luiz Cláudio do PP, o PP apoia. É o então, líder. esse aqui tem grande chance de cumprir. Juca do Guaraná tem grande chance de cumprir, Macrian Santos também, Toninho de Souza não sei. Toninho de Souza, não sei se vai cumprir essa palavra. Porque quem que vai querer? Bom, coligar não pode mais. O PSD está com dificuldade de formar chapa. Então o Emanuel vai agrupar essa turma toda num lugar para poder... Senão eles vão morrer na candidatura deles de vereador. Então, sinceramente, eu acho que isso aqui
pressa, É um factoide, Antero? Não é um factoide? Não é factoide, é respirar igual cachorro. É fora de ritmo, né? Cachorro respira. Eles estão respirando muito fora de ritmo. Dá taquicardia se respirar assim na política. Não, por isso que não é hora de discutir eu coloquei esse factoide porque é algo fora do tempo. Fora do tempo, isso? totalmente. Quer dizer, estão querendo apenas criar fatos mesmo que sejam supérfluos, para manter aí alguma coisa na mídia. E teve a reunião dos partidos, não teve? Teve. Uma reunião lá que teve até musiquinha, não é? Não, tem musiquinha. Bezerra mandou a turma parar de fazer sexo. Bezerra falou, temos que fazer igual os indígenas, igual as nações indígenas, que quando se prepara para a guerra, ele fica sem fazer sexo um tempão. E na hora de ir para a luta eleitoral, eu recomendo a todos vocês, solte as frangas. Pronto. Mandou o MDB soltar a franga. Beleza, pura. E parar de fazer sexo. Vamos então... Talvez porque o Bezerra já tenha parado, né? Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Olha só, 100 milhões de reais. Este é o valor de um novo empréstimo para o qual o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, aguarda apenas a autorização da Câmara de Cuiabá. O repórter Antônio Carlos Silva traz outras informações sobre este assunto. Bom dia. Vereadores que compõem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, dizem que internamente na CCJ votarão favoráveis a um novo empréstimo da Prefeitura de Cuiabá. Este será de 100 milhões de reais junto ao BNDES para asfaltar ruas de 20 bairros da capital. O projeto aqui autorizado não significa que será feito. Né? Quem faz o empréstimo só não é a Câmara, é o município. A Câmara tem um condão de apenas autorizar para que se faça. Né? Então, vamos lá, caminhando, o Executivo está bem, graças a Deus. Estamos inaugurando obras e obras e obras e o prefeito quer entregar esses 20 bairros asfaltados. Os mesmos vereadores que compõem a CCJ dizem que, em plenário, vão votar contra o novo pedido de empréstimo do prefeito Emanuel Pinheiro. Eles justificam o voto. Deixar bastante claro que uma coisa é o parecer técnico da CCJ, se a mensagem é iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, para a gente poder dar o parecer sobre a sua constitucionalidade e sua regimentalidade. Outra coisa é o voto do mérito na matéria em plenário. Eu tenho comigo o entendimento que os empréstimos que a Câmara poderia dar, esse voto de confiança à Prefeitura Municipal para a realização de obras já foi dado. Na matéria em si, esse empréstimo de 100 milhões eu votarei contra. Na verdade, nós já tivemos aí, e já aprovamos aqui na casa, 4 empréstimos, né? Banco do Brasil, para asfaltar alguns bairros, aprovamos para os viadutos, né? Então aí um em execução e o outro ainda não começou. Aprovamos também agora o contorno leste, que eu particularmente votei contra, entendendo que não é o momento, e o Banco Andino de 115 milhões de dólares, que o do Banco Andino contempla todas essas obras. Então, assim, por isso votei contra no contorno leste e, tecnicamente, na CCJ, ok, iniciativa do prefeito, falando juridicamente, sem problema, mas no mérito, meu posicionamento já estou adiantando, se vier, é contrário. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Pois é, como disse o Antônio aí na reportagem, já tem um empréstimo, né, que foi liberado para asfaltar aí cerca de 20 bairros, um empréstimo junto com o BNDES. Eu tenho uma informação aqui, é importante destacar isso, é uma informação lá do site Hipernotícias, que diz o seguinte, que com esse empréstimo aí, o valor total dos empréstimos que a Prefeitura de Cuiabá já conseguiu e outros que ela está pleiteando, pode chegar aí muito próximo de 1 bilhão de reais. E aí é o seguinte, dentre os empréstimos aí, né, um é aquele
de 110 milhões de dólares junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, que tem como sigla o CAF. O valor convertido em reais, de acordo com a cotação do dólar, nesta terça-feira, aí ficaria na ordem de 650 milhões de reais. E aí o número aqui correto, né, de que a Prefeitura de Cuiabá poderia efetivar aí 956 milhões em contrato. Este novo empréstimo aqui, que a Prefeitura está enviando lá para obter a aprovação da Câmara, é de 100 milhões de reais. Mas o prefeito, sobre esse empréstimo, olha só que interessante, sobre o empréstimo de 115 milhões de reais, com esse banco aí, que é o CAF, não é? É o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o prefeito diz o seguinte: olha, esse empréstimo vou deixar como legado, eu não preciso mais dele, como o CAF é muito burocrático, eu consegui liberar lá no BNDES, o Banco do Brasil, hoje só não abro mão dele para o futuro, pelo prazo de carência, pelos juros e pelo valor que Cuiabá vai precisar no futuro para investimento. Vou deixar para os futuros gestores, diz o prefeito Emanuel Pinheiro. E aí, a minha pergunta é a seguinte: este empréstimo em dólar, de 110 milhões de dólares, ele precisa do aval, não é, Antero? Da Secretaria do Tesouro Nacional, não precisa? Precisa. A mesma Secretaria do Tesouro Nacional que rebaixou a nota de Cuiabá de B para C. E aí o questionamento é o seguinte: esse pedido de 100 milhões de reais é porque não vai sair mais o empréstimo em dólar, e o que o prefeito está dizendo, olha, vou deixar para os gestores do futuro. Pode ser isso? O que ele está deixando para o futuro é o empréstimo em dólar? É. Ah, tá. Pode ser isso. Pode ser isso, mas eu acho que mesmo o outro empréstimo precisa passar pelo Senado, pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Comissão de Assuntos Econômicos. Não tenho certeza não, mas acho que não pode exclusivamente com autorização legislativa de Cuiabá. O Manuel já conseguiu 2 recursos importantes, que são os recursos ali para os viadutos, né? Que a Câmara aprovou, esses viadutos são importantes. Se bem que o custo do viaduto é um custo elevado, viu, Lúcio? Porque a Avenida das Torres foi uma das grandes obras do prefeito Wilson Santos, correto? O custo de um viaduto desse é quase o custo de uma via da Avenida das Torres. Então é uma coisa realmente a se pensar no custo que as coisas estão acontecendo em Cuiabá. Eu, pessoalmente, eu sempre votei a favor de empréstimos quando eu fui vereador. Mas eu sempre questionei a questão de você pegar dinheiro de empréstimo para fazer asfalto. Pegar dinheiro de empréstimo para fazer saneamento. Né? Embora hoje isso esteja privatizado, é responsabilidade da Águas Cuiabá, estabelecer uma política de saneamento, é que você pegar dinheiro de empréstimo para fazer asfalto, dependendo da qualidade do asfalto que você fizer, isso esfarinha aí nas ruas de Cuiabá. É isso. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. O meu destaque aí é para falar do superfaturamento das liminares na área de saúde. E aí quem está avaliando este caso aí é o Tribunal de Contas do Estado. E a conselheira Jaqueline Jacobsen está pedindo o seguinte: que empresas e hospitais devolvam 8 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos. E é porque é o seguinte, porque essas empresas e esses hospitais teriam sido beneficiados pela judicialização, já que por meio de liminares conseguem vender produtos e serviços para o poder público a preços mas muito acima dos praticados na saúde pública. E aí, de acordo com uma auditoria lá do Tribunal de Contas, a conselheira detectou, olha só o absurdo. A conselheira detectou que em apenas 28 processos, de um total
de mais de 10 mil ações ajuizadas entre 2014 e 2016, ficou comprovado o prejuízo ao erário no montante de R$ 8.600.000, de apenas 28 processos, de um total de 10 mil liminares na área de saúde. E aí é o seguinte, o julgamento não foi concluído, o julgamento dessa auditoria foi interrompido lá por um pedido de vistas do conselheiro Moisés Maciel, mas já votaram a favor do entendimento da relatora os conselheiros Luiz Henrique Lima, João Batista de Camargo e Luiz Carlos Pereira. E entre aí as unidades de saúde citadas estão os hospitais Santa Rosa, Sotrauma, Fêmina, Clínica Dietética, Tecnovida, São Mateus, Santo Antônio e Hospital Pequeno Príncipe. No voto dela, a conselheira Jaqueline Jacobsen citou valores a mais pagos por meio de judicialização. Um deles foi verificado lá no Hospital Santa Rosa. Olha só o exemplo que a conselheira citou aqui no relatório dela. Ela chamou atenção para um valor pago no atendimento de um paciente no total de R$ 2.147.622, sendo que ela verificou que o valor deveria ser de R$ 1.006.889, o que resultou num superfaturamento de R$ 1.140.732,38. É por isso que falta tanto dinheiro na saúde, hein? Porque, olha, o superfaturamento aqui, foram investigados 28 casos de mais de 10 mil liminares que foram concedidas. E usando a chamada judicialização, usando, né? Porque a não judicialização, tem pra onde correr. usando a ou judicialização. o governo paga ou tem as contas bloqueadas. Nesse caso, superfaturavam depois que o processo já estava, realmente não tinha outra saída. Né? E pelo visto, faltava fiscalização, né? Faltava fiscalização. E aí, segundo a conselheira, a auditoria do TCE revelou o forte impacto que a judicialização da saúde, que você acabou de falar, né? O forte impacto que a judicialização da saúde causa na gestão orçamentária e na qualidade dos serviços públicos. Para ela, os secretários de saúde tornaram-se exclusivamente gestores de liminares. E aí, um outro aspecto aqui que eu quero destacar é onde a conselheira diz o seguinte: é indisponível, é inadmissível permitir hipótese na qual a iniciativa privada e a autonomia de vontade de particulares na atenção dos preços, na aferição dos preços dos serviços e produtos de saúde pagos com dinheiro do contribuinte imponha o seu arbítrio e poder sem limites pecuniários em situações de urgência e emergência, imputando ao Estado a condição de refém absoluto de tal setor da economia. Ou seja, pelo que a conselheira diz aqui, estes hospitais, essas clínicas, essas empresas estão se lixando para a saúde da população, para o bem-estar da população. Eles estão de olho apenas naquilo que eles vão faturar. E segundo o Tribunal de Contas, não é naquilo que eles vão faturar, é naquilo que eles vão superfaturar. E aí, uma outra decisão aqui da conselheira Jaqueline Jacobsen, que é uma decisão acertadíssima, e nós vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, é que a cópia desse processo aqui vai ser remetida ao Ministério Público Estadual, porque aí toda essa turma aí tem que ser chamada para dar explicação por que é que aconteceu tudo isso, né? Pois é. Só tem um detalhe aí. Você está analisando os preços, a Nayara corretamente avaliando essas questões das liminares, como é que isso tudo acaba causando um rombo nos cofres públicos, mas tem uma questão política aí de fundo. Quais são os 4 votos a favor da Jaqueline?
da própria Jaqueline, do Luiz Henrique Lima, João Batista, Luiz Carlos Pereira. 4. E o Moisés Maciel, ele pediu vista. Depois do Moisés Maciel pedir vista, quem que é o outro que tem que votar? Guilherme Maluf. E o presidente. Tá bom. Quais são os hospitais envolvidos, no caso? Entre eles, Fêmea, Sotrauma, São Mateus, Santo Antônio. Tem Santa Rosa. Santa Rosa. Então, está evidente aqui uma disputazinha, né? Será que a turma que não apoia o Guilherme já votou contra? Estou discutindo aqui agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas essa denúncia é muito grave. Porque aqui é o seguinte... Não, sim. Não, mas está aparecendo. Mostra ou não mostra um racha aí? Mostra. E o Guilherme, muito provavelmente, pelo que eu conheço o Guilherme, que é uma pessoa de bem, etc., ele vai se dar por impedido, né? Ele não vai votar num processo que aponta um superfaturamento de um hospital do qual ele é proprietário. Agora, o escândalo aqui, levando-se em conta o relatório da conselheira Jaqueline Jacobsen, o escândalo pode ser assim, de proporções gigantescas. Porque é o seguinte, ela está pedindo aqui a devolução de R$8.600.000, analisando 28 processos, de um total de 10.500 liminares. Pois é, aí obriga, na minha opinião, além de exigir essa devolução, a conselheira Jaqueline deveria criar a obrigação de fazer. Deveria reivindicar que o Ministério Público dê contas, atuasse no sentido de movimentar o Ministério Público Estadual, no sentido de promover um encontro. Isso tem que ser feito pelo governador Mauro Mendes, pelo secretário de Saúde Gilberto Figueiredo, pelo presidente do Poder Judiciário. Tem que se encontrar uma fórmula para estabelecer o seguinte: quando um juiz determinar que determinada situação seja resolvida pelo hospital privado, você tem que impor um limite de acordo com a tabela SUS. Ora, você vai pagar a tabela SUS e mais 2 vezes, e mais 3 vezes, e mais 4 vezes, e para por aí. Tem que ter um limite, senão essas liminares arrebentam as finanças da saúde pública de Mato Grosso. Agora, o rombo pode ser ainda maior, né, Não, Lúcio? com 10 mil empresas... São mais de 10 mil liminares. Ações, né, e essa análise aqui foi feita em cima de 28 casos. 28 casos. E o outro absurdo aqui, só para finalizar, a conselheira diz o seguinte... Em 28 casos, economizou quanto? Que dá 0,3%. Não, eu sei, mas economizou quanto? Em 28 casos. Não, em 28 casos, não, a economia... ela está mandando devolver o quê? 8 milhões e 600 mil reais. Desses 28 casos. Só num dos casos aqui, o preço a maior aí foi de R$1 milhão. E aí, a conselheira aqui, ela coloca também o seguinte, que não há justificativa para cobrar do poder público nessas liminares preços aplicados a particulares ou até superiores a estes. E, pelo que ela diz aqui, é o que os hospitais, as clínicas, as empresas estavam fazendo em relação a essas liminares. E é o seguinte, é preciso colocar o seguinte, essas liminares, elas são concedidas pela justiça, não é isso? O cidadão foi o último recurso, ele recorreu à justiça para poder ter o atendimento, para poder ter uma UTI, para poder fazer uma cirurgia. Agora, o que os hospitais cobram é o que a justiça aceita. Olha aqui, olha aqui. Só em 28 casos estão solicitando a devolução de quase R$9 milhões.
Pois é, além da corrupção, agir de má fé, porque se fazendo valer do tempo, o tempo é o grande... Não, a má fé está mais do que comprovada, porque cobraram muito acima dos valores que são praticados pelo mercado. E no caso da judicialização das limiares na saúde, não há tempo, tem que ser imediata a resposta, não é porque estão falando de vidas, trata-se de vidas. E aí, Nayara? Nayara Antero, eu volto naquilo que nós dissemos aqui na semana passada. As medidas liminares que vêm sendo concedidas pelos conselheiros estão incomodando muito, mas muita gente. E nas próprias palavras de um dos conselheiros substitutos, olha, nós estamos incomodando aqueles que estão há muito tempo encastelados na administração pública e que não querem que essa situação seja mudada. Certo, vamos então para um breve intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Olha só, a ampliação da causa de legítima defesa no projeto anticrime do ministro Sérgio Moro foi pauta da entrevista do Jornal do Meio-Dia com o vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Mato Grosso. Isso voltou aí em discussão por conta daquele caso da menina Ágata morta por uma bala perdida no Rio de Janeiro, que provavelmente, segundo aí testemunhas, teria vindo de uma arma de um policial militar. Vamos conferir a entrevista do Jornal do Meio-Dia com Lúcio Sorge. Já era uma polêmica e ela reacendeu agora com o assassinato, que esse é o nome que deve se dar, o que ocorreu lá com a garota Ágata, no Rio de Janeiro, que foi assassinada por policiais. E aí, esta exclusão de licitude aí, esta exclusão da pena para os policiais que matam, eles podem ficar sem cumprir a pena, sem ter pena nenhuma para eles, mesmo que eles matem crianças? Lúcio, isso? Esse é mais um dos problemas do projeto anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Esse projeto anticrime ele traz 3 projetos de leis com alterações em uma série de disposições no direito brasileiro. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal. E dentre as críticas, uma das maiores críticas feitas pela população, pela comunidade jurídica e principalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, diz respeito a essa ampliação das causas de legítima defesa previstas no Código Penal. Hoje o Código Penal já prevê isso. Já prevê, desde a sua redação muito antiga. Porque lá no pacote anticrime colocaram lá, só para facilitar aqui a discussão do tema, colocaram lá que pode ter a exclusão da pena se for por susto, se for porque surpresa, emoção, por violenta emoção. E aí, o agente público não é preparado para essas situações? A grande polêmica dessa inclusão é que o modelo atual... Ou devia ter uma exceção ali, né? Quer dizer, se for para o cidadão comum, pode ser até mais compreensível. Agora, para o agente de segurança... Essas são as críticas incisivas que recebem essa proposta. O modelo atual de legítima defesa permite uma reação desde que você use os meios moderados para reagir àquela ofensa. O projeto traz 2 problemas muito sérios. Primeiro, porque ele prevê uma modalidade de legítima defesa que ela é mais ampla para os agentes de segurança pública do que em relação ao cidadão. Isso já é um problema. E o segundo problema é que ele traz cláusulas para você afastar o excesso na legítima defesa, ou seja, quando o agente pratica, ele repele a agressão, mas depois ele prossegue nos atos violentos, como aconteceu, por exemplo, com aquele cunhado da Ana Hickman, naquele episódio nacional, você discute a responsabilidade pelo excesso, aquilo que ele se excedeu. E o Código traz uma possibilidade de afastar a responsabilidade pelo excesso quando ele atua por emoção, por medo. Só que qual que é o problema? Esses agentes públicos da área de segurança, em tese, eles deveriam ser treinados para enfrentar essa situação. Então, ao invés
do Ministério da Justiça trabalhar o problema da falta de treinamento dos policiais, da falta de equipamento, da falta de aparelhamento, ele desloca o problema para o direito penal e ele começa a dizer que se o agente policial matar nessas situações, ele poderia ter o excesso perdoado sem responsabilidade jurídica. E o que se observa é o seguinte, quem está morrendo, as pessoas assassinadas, são os pobres, né? Exato. Os levantamentos a respeito do mapa da violência no Brasil mostram que a grande maioria das vítimas da violência... Os pobres e, na negros, maioria, os negros. Os negros, homens na faixa de 30 anos, um pouco abaixo, um pouco acima. Então, sob um pretexto de combater a violência, cria-se um discurso punitivista e esse discurso vai gerar a punição não dos verdadeiros responsáveis pelos crimes, mas sim de inocentes, como a menina Agatha Félix, que morreu de maneira brutal, assassinada na última sexta-feira, por conta... Pelas costas, o tiro foi pelas costas. Tiro pelas costas, retornando de uma atividade de rotina com seu avô, com um parente, e foi alvejada, muito possivelmente, o indicativo é disso, por uma ação de policiais em confronto. Não há dúvida que as atividades dos policiais são relevantes, não há dúvida que é necessário... Mas a polícia fala... Que confronto tinha ali? Oi? Qual era o confronto ali? A justificativa do ministro da Justiça e do governador do Rio, que é um agente público que sempre defendeu abertamente o uso de força letal em qualquer situação e não apenas nas situações específicas, é de que haveria um risco de conflito armado ali. Mas qual que é o problema? Hoje, o ordenamento jurídico já prevê formas de solucionar essas ações. Hoje, a regulamentação da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, já prevê a possibilidade de um tratamento jurídico mais benéfico para os agentes policiais em atuação. Ocorre que, com o projeto anticrime, o que nós estamos trazendo é uma ampliação desmedida das hipóteses de legítima defesa, e quando a gente amplia isso, nós temos um maior risco de erro nas operações policiais, maior número de vítimas decorrentes não das balas perdidas, mas, me desculpe a expressão, das balas achadas. É uma polêmica grande, inclusive é um ponto do pacote anticrime que deve ter uma resistência no Congresso, até porque o presidente Rodrigo Maia já criticou este ponto do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e o ministro rebateu dizendo que não tinha nada a ver com o caso. Tomara que tenha, porque na verdade é o seguinte, o governo brasileiro, através da política do Bolsonaro e através da política do Itzel no Rio de Janeiro, principalmente do governador do Rio de Janeiro, que estão matando crianças e pobres no Rio de Janeiro. Eu fiz a pergunta ontem aqui, quem é que morreu na Zona Sul? Porque quem conhece o Rio de Janeiro sabe que quem frequenta a Zona Sul é a elite. A elite não morreu, não teve nenhum tiroteio na Zona Sul. Esse tiroteio é nas favelas. Quer dizer que gente honesta não mora nas favelas? Se essa moda pega, a polícia vai dar tiros aqui nos bairros da periferia de Mato Grosso. Isso não pode acontecer. Isso é um desvio de finalidade. Essa não pode ser a política de segurança do Brasil. O Brasil tem que ter uma política de segurança baseada na inteligência. O Rio de Janeiro precisa ter uma política... Não é o governo que está mandando as pessoas adquirirem armas? Não é o governo quem está estimulando as pessoas de terem fuzil em casa? Aí se a pessoa está com fuzil é para tirar e matar? Como é que dá para compreender uma coisa dessa? Sinceramente, não é coincidência essa, porque não é só a Agatha. A Agatha parece que é a 8ª criança que morreu com um tiro de policial do Rio de Janeiro. Não é possível isso. Sem contar os outros inocentes adultos. Estão matando pobres e inocentes. Essa que é a grande verdade. Então, fico aqui torcendo para que o projeto do Sérgio Moro no combate à corrupção seja aprovado, mas esse que dá o direito de matar para a polícia não seja aprovado. Porque é o seguinte, é difícil admitir o seguinte, não é? Que possa se excluir a pena de um policial que matou alguém, alegando o seguinte, que ele ficou assustado, que ele ficou surpreso ou que ele estava sob forte impacto emocional.
Afinal de contas, é o seguinte, se for um cidadão comum, até tudo bem. Agora, um policial, ele não tem que ser treinado para isso? Deveria, né? Olha, e o secretário de Fazenda de Mato Grosso apresentou nesta terça-feira na Assembleia Legislativa a evolução das metas fiscais do Estado. Os dados são relativos ao período de janeiro a agosto deste ano. Confira. Bom dia, Nayara, Lúcio, Antero, você que acompanha o programa Notícia de Frente. Nessa terça-feira, o secretário de Fazenda do Estado, Rogério Galo, veio aqui até a Assembleia Legislativa para fazer uma prestação de contas. Na verdade, não era do quadriênio, mas sim dos primeiros 8 meses entre arrecadação e receita do governo do Estado. E a boa notícia, se é que se pode se dizer que é boa, é que inicialmente havia uma previsão de um déficit de 1 bilhão e 700 milhões de reais nos cofres do governo do Estado neste ano de 2019. Mas no último levantamento, após o contingenciamento que foi feito, enxugamento da máquina e a redução de várias despesas por parte da atual gestão, chegou-se ao número de 600 milhões de reais. Esta é a previsão do déficit, ou seja, praticamente menos 1 bilhão de reais do que estava previsto de déficit ainda no vermelho, mas com boas perspectivas para 2020. O deputado Romualdo Júnior, por exemplo, que preside a comissão responsável por essa audiência pública aqui na Assembleia, está bastante otimista e fala que o Estado vai retomar o crescimento. Eu acho que as medidas aí que o governo tomou de enxugamento, mas o que a Assembleia aprovou aqui, ajudando o governo a melhorar a sua receita e também cortar um pouco das suas despesas, vai possibilitar o governo fechar o ano, não com superávit, mas não com o déficit previsto no exercício do ano passado. O secretário de Fazenda, Rogério Galo, falou também sobre a PEC que pode extinguir a Lei Candir. Ele viaja nesta quarta-feira para Brasília, onde vai participar de uma importante reunião do CONFAS durante 3 dias e pode voltar de lá com boas notícias para Mato Grosso. Vamos deliberar ali sobre uma pauta grande de benefícios fiscais, isso é para o país inteiro, e lá também haverá uma agenda relacionada ao Pacto Federativo, que está em discussão no Congresso Nacional. São 3 grandes temas no Congresso Nacional: a reforma tributária, a reforma da Previdência, que está quase sendo aprovada, e o Pacto Federativo, que é a divisão do bolo tributário. Hoje, 65% do que se arrecada fica na mão da União, e os estados e os municípios ficam com o remanescente. E é quem estados e municípios detêm as maiores responsabilidades com os cidadãos, saúde, segurança, assistência social, enfim. Todos nós sabemos disso, mas pouco, infelizmente, se andava nessa agenda em Brasília. E me parece que agora há um espaço para isso e nós vamos discutir nesses 3 dias, 2 dias e meio de reunião lá em Brasília com os demais secretários de Fazenda, inclusive o Ministério da Economia também mandará um representante, ainda não está confirmada a presença do ministro Paulo Guedes, mas haverá certamente o secretário especial de Fazenda da União, da Secretaria da Receita Federal, e a discussão lá haverá de ser em cima desse novo Pacto Federativo com a redistribuição dos recursos. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior para uma Notícia de Frente. Antero, vamos para o seu comentário? Vamos. Eu vou falar sobre a CPI, sobre a reunião da CPI, na qual esteve presente o presidente da AMAGE. Tem muita gente desdenhando a CPI. Olha, o presidente da AMAGE foi lá, falou, não foi contestado, etc. e tal. Calma. O resultado da CPI não se vê em função do que o cidadão respondeu na oitiva. Por vários motivos. Primeiro, os deputados perguntaram sobre a empresa AMAGE. Quem é que conhece mais a empresa? O Judinei Carvalho, que é o presidente da empresa, ou os deputados que estão interrogando? É evidente que o presidente da AMAGE conhece muito mais a AMAGE, de trás para frente, de frente para trás, e ele deu com muita tranquilidade as explicações. O que teve de positivo? Primeiro, o próprio Judinei exigiu que a sessão fosse aberta. Segundo, o fato da sessão ter sido aberta. Terceiro, perceber que a sessão aberta não faz mal para a democracia. A população não perturbou e a imprensa cumpriu o seu papel de informar a população. Portanto, não cabe aquele propósito que creio estar ultrapassado da deputada Janaína de querer fazer todas as sessões fechadas. Sessão fechada, nunca mais. Aliás, se pudesse recomendar alguma coisa para essa CPI, por que não aprovar um requerimento e divulgar, uma vez que a sessão fechada foi gravada,
divulgar a fita, colocar no site da Assembleia, a fita inteira, ser em uma edição, para mostrar realmente como é que transcorreu a CPI durante a sessão secreta. Feitas essas observações, algumas questões foram levantadas para o presidente da AMAGE. A primeira questão levantada para o presidente da AMAGE foi com relação à questão da empresa estar com contas em paraíso fiscal. E aí, veja bem, essa é uma questão que ele respondeu que realmente a AMAGE tem contas em paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens Britânicas. E se tem contas no paraíso fiscal, mas que isso aí foi tudo já explicado para a Polícia Federal. O que eu tenho de informação? Eu tenho informação de uma matéria veiculada no portal da cidade de Foz do Iguaçu de 4 de novembro de 2016. Ela fala o seguinte, que o Núcleo de Inteligência da Polícia Federal descobriu diversas operações financeiras internacionais de pessoas envolvidas na Operação Pecúlio. Parte do dinheiro desviado à Prefeitura de Foz do Iguaçu pode ter ido parar em contas das Ilhas Virgens Britânicas no Caribe. Aí são 4 contratos de mútuos que foram parar lá na Ilha Britânica, celebrados entre as empresas AMAGE, SRL Devedora, sediada em Cidade do Oeste, PY, representada por Ricieri Humberto Ricci, e AMAGE Internacional Limitada, credora, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e representada por Judinei Carvalho de Souza, diz um trecho do relatório da Polícia Federal. Então a AMAGE admitiu que ela tem conta nas Ilhas Virgens Britânicas, mas disse que esse é um procedimento normal para uma empresa internacional, porque a AMAGE é multinacional. Então ela considera isso absolutamente normal. O fato dele ter dito isso encerra o assunto na CPI? É claro que não. É claro que não. A informação dele, passada com tranquilidade, demonstra de que ele está dominando o tema. Mas não demonstra que a CPI não pode pedir à Polícia Federal como é que terminou este assunto. Se é que já terminou. E como é que está o desenvolvimento deste inquérito para que a Polícia Federal possa passar para a CPI. Um outro detalhe, esse é o mais relevante. Nós já havíamos dado aqui a informação de que numa reunião dentro do Palácio, o Brairo Maggi respondeu para um produtor rural de que a AMAGE não pagava FETAB e não pagava autorizado por lei. Na matéria do jornal A Gazeta, o jornalista Lázaro, se não me engano, diz que o Judinei chegou a afirmar em uma de suas afirmações que a AMAGE cumpriu com todas as suas obrigações legais. O que significa dizer que ele não mentiu na CPI. A AMAGE pagou todos os impostos, mas a AMAGE tinha, juntamente com outras trades, o benefício de não pagar impostos. E a AMAGE passa a pagar impostos apenas e tão somente depois, passa a pagar FETAB apenas e tão somente depois do governo Mauro Mendes. Ah, mas e como que ela mostrou aqueles números que ela pagou nos anos? Porque ela recolheu à Secretaria de Fazenda o dinheiro que ela descontou quando comprou a mercadoria do produtor. Ele comprou a mercadoria do produtor, pagou menos o imposto para o produtor e uma empresa como a AMAGE não vai brincar de ficar como infiel depositário. Então ele depositou o imposto para o estado de Mato Grosso. Então esse pagamento é apenas um pagamento de imposto de terceiro. Ah, então foi espetacular o depoimento do presidente da AMAGE? Não, vamos ver, vamos avaliar, até porque a CPI vai ter que confrontar o que disse o presidente da AMAGE com o que vai dizer o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Aqui, nesta mesa, Rogério Galo disse que a AMAGE não pagava imposto.
Antero e Lúcio, muito obrigado, um ótimo dia. Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, até amanhã. Bom dia a você.